Olá, pessoal. Eu sou Roberta Trigo e hoje nós vamos falar sobre pesquisa de clima, ambiência e engajamento. Qual que é a ideia e qual que é a proposta de uma pesquisa de clima? É a gente observar a empresa vista pela ótica do colaborador. Então, quando a gente faz uma pesquisa de clima organizacional ou também chamada pesquisa de ambiência, a proposta é identificar o nível de satisfação dos colaboradores em relação à empresa e as condições que ela oferece. Então, com isso, a gente consegue observar o que o empregado percebe da empresa, de que forma que o empregado sente o que a empresa oferece, e aí a gente consegue medir, de certa forma, o engajamento, a motivação e outros atributos. Existem alguns fatores que acabam impactando na proposta de uma pesquisa de clima. Então, a gente acaba observando dentro das organizações algumas características, como, por exemplo, demissões. Então, a gente começa a ter um aumento da rotatividade, a gente começa a ter excesso de erros. Então, isso são fatores que a gente observa que, algo está acontecendo. São diagnósticos, indicadores de comportamento que a gente observa que alguma coisa não está bem. Então, a ideia de inserirmos um projeto de pesquisa é observar quais são esses fatores. Porque muitas vezes eu sou chamada nas organizações assim, é questão salarial. E às vezes não é questão salarial, pode ser uma questão com a chefia, pode ser uma questão de falta de perspectivas, podem ser vários fatores, que não efetivamente salário. Tá bem? Então, a proposta da pesquisa, na verdade, é a gente identificar que fatores estão efetivamente impactando nessa desmotivação, ou nessa demissão, ou nesses indicadores que a gente vem observando que as coisas não estão indo tão bem assim como a gente imagina. Basicamente, quando a gente faz uma pesquisa de clima, nós temos alguns quesitos, são os principais fatores avaliados. Então, a gente tem a motivação e engajamento, que é o principal fator, claro. Remuneração e benefícios, óbvio que entra, claro, faz parte disso, e claro que isso eu coloco um adendo, que nem sempre, na verdade, quase nunca a gente tem uma resposta positiva com relação à remuneração, mas isso é pontuado efetivamente na pesquisa e é observado também a relação com o mercado. É a relação com a chefia, o quanto que essa chefia ela é favorável ou não ao ambiente, uma chefia construtiva, uma chefia, uma liderança transformacional ou uma liderança autocrática? Como que essa liderança é percebida? Ou mesmo uma liderança laissez-faire que também não contribui com nada. A comunicação interna, ela funciona? Ela é transparente? Ela é eficaz? Ela é assertiva? Ou as pessoas escondem algumas informações? Então, essa franqueza, vamos dizer assim, nessas informações, essa rapidez e essa agilidade na comunicação interna também é um fator importante. E as políticas internas? E nisso a gente tem várias políticas de RH, como plano de carreira, cargos e salários, e outras políticas também dentro das organizações que podem propiciar melhor qualidade de vida e melhor engajamento dos colaboradores. Um fator muito interessante para a gente medir engajamento é um novo fator que vem sendo comentado agora, que é o ENPS, que é o Employee Net Promote Score. A ideia desse ENPS é a gente avaliar qual é o índice de engajamento do colaborador. Então, ele dá uma nota, basicamente, em relação à satisfação dele com a empresa, o quanto que ele está efetivamente satisfeito e o quanto ele recomendaria essa empresa para um amigo, um colega, um familiar, trabalhar nela. E claro que ele tem que justificar essa nota. Dessa avaliação, a gente tem 3 tipos de avaliadores, vamos dizer assim, Então, tem os promotores, que são aquelas pessoas engajadas, que gostam, que avaliam bem, e estariam aí numa nota de 9 a 10. Eles teriam dado, na média, uma nota entre 9 e 10. Os neutros, que efetivamente não contribuem, vamos dizer assim, para essa pontuação, que está numa nota de 7 a 8. E os detratores? Os detratores que são as pessoas mais críticas, que de certa forma eles podem não estarem felizes ainda, mas estarão no futuro. Então, essas são as pessoas que a gente até teria que trabalhar melhor o porquê desse não engajamento ou desse princípio de desmotivação, que pontuariam aí numa escala de 0 a 6. E a nota que a gente daria para o NPS seria um índice entre a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Ou seja, os neutros não entram na pontuação. E nisso a gente tem uma porcentagem.
É claro que sempre pensando em 100%, né? A gente faz uma avaliação, o quanto que nesse índice a gente tem um maior ou menor engajamento. Então, é uma pesquisa bastante simples que a gente pode fazer dentro da organização, só para a gente já ter uma noção de como que a empresa avalia efetivamente, né? Aliás, como as pessoas avaliam a nossa empresa, como a empresa está sendo avaliada. Um outro ponto também interessante de se trabalhar dentro de uma organização é o employer branding, que seria você construir a marca empreendedora. É um pouco além do endomarketing, né? A gente tinha os conceitos de endomarketing, claro, de você desenvolver, né, o marketing interno, mas a ideia do employer branding é um pouquinho mais do que isso. É a gente conseguir impactar mesmo como uma marca empregadora para o mercado, não só interno, mas externo também. Então, mostrar qual é o nosso valor oferecido, qual a proposta de trabalho oferecida, para que aos olhos dos colaboradores, não só os que estão com a gente, mas também as possibilidades de talentos virem a trabalhar com a gente, observe a empresa e fale, nossa, que interessante trabalhar aqui. Então, é o desejo do funcionário querer trabalhar, porque se a gente observar atualmente, a gente está tendo uma mudança, né, nos funcionários, né, nos colaboradores, nos processos seletivos. As pessoas estão mais críticas e elas estão escolhendo mais. Então, a ideia da gente ter essa marca empregadora facilitará na atração e retenção dos talentos. E dentro disso, a gente trabalha algumas questões como ambiente de trabalho, políticas de bem-estar de funcionários, a remuneração e benefícios talvez atraente, além do que o mercado já oferece, perspectivas de crescimento que são importantes, plano de carreira e o equilíbrio, né, a qualidade de vida, que a gente possa permitir o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional também. Então, esses fatores são importantes para a gente construir uma marca empregadora de sucesso e, claro, divulgá-los eles para o mercado também. Um outro ponto importante que a gente tem, que aí são dentro da qualidade de vida do trabalho, que são os 8 fundamentos, ou os 8 elementos fundamentais, né, vamos dizer assim, para a gente desenvolver a qualidade de vida no trabalho, que dentro da nossa pesquisa de clima, a gente trabalha todos esses elementos. Eles são parte integrante da qualidade de vida e aí a gente consegue ter um mapeamento bem completo de como que a pessoa observa esse mercado, de como que ela analisa esse mercado. Então, nisso, quais são os fatores que a gente tem primeiro, né? E a gente tem um detalhamento aí de cada fator nas próximas apresentações. Basicamente, a gente tem um primeiro fator, não mais ou menos importante, não vou dizer que isso tem uma ordem lógica, tá? Mas está de forma aleatória. Então, o primeiro fator que eu coloco aqui é a compensação justa e adequada. O que vem a ser isso? Está ligado à remuneração. A remuneração percebida pelo colaborador, e nisso envolve os padrões dele, cultural, social e econômicos. Então, às vezes, um mesmo funcionário, um valor de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 reais, o valor percebido é maior ou menor, tá? Então, essa questão da remuneração percebida é importante. E a equidade interna e externa, ou seja, o equilíbrio. Eu tenho que ter um equilíbrio de remuneração com o mercado. Então, eu oferecer um salário abaixo do mercado é prejudicial, entre aspas, para a minha marca empregadora e para a minha, né, proposta de qualidade de vida. E eu ter uma divergência de valores internos, mesmo cargo com salários divergentes, isso também desestimula a pessoa ao desenvolvimento das suas tarefas. Então, aí está a primeira base, né, que vamos colocar assim, que seria a compensação justa e adequada. O segundo ponto que a gente tem aqui é o uso e desenvolvimento de capacidades. Ou seja, a pessoa poder usar efetivamente os seus conhecimentos. Ou seja, ela ter autonomia, ela ter a oportunidade de aplicar os conhecimentos dela nas atividades que ela desenvolve. Incentivos a treinamentos, o significado da tarefa em si, a importância que ela dá para aquilo. É uma tarefa criativa, é uma tarefa que ela sente importante, ou é uma tarefa rotineira, sem muito desenvolvimento. A variedade de habilidades que ela possa entregar naquela tarefa também, dela não ser monotarefa, vamos dizer assim, que ela permita o crescimento dela mesmo em outras atividades, e o feedback. A importância que tem aí do feedback da liderança oferecer o feedback adequado, que motiva a pessoa ao crescimento e desenvolve ela, né? Por meio do feedback é que a gente tem a
capacidade, né, de desenvolver o nosso colaborador, ou a gente mesmo, né, ouvir as críticas e saber o que a gente pode mudar e melhorar e etc. Outro ponto importante que nós temos aqui, eu trago dois, né, condições de trabalho, vamos dizer assim. Isso está relacionado a todos os aspectos do trabalho em si, desde o local onde a empresa está colocada, se eu tenho refeitório perto, se a empresa oferece refeitório, as condições efetivas que a empresa oferece. Se a jornada do trabalho, a carga é alta, é pesado, o trabalho é pesado, se tem ergonomia no meu espaço, se o computador, o equipamento, o maquinário, sei lá, o caminhão, né? Depende de onde que a pessoa está trabalhando, mas o maquinário utilizado, né? Ele é novo, ele é eficiente, ele é rápido, ele é bom ou ele dá sempre problema? O ambiente, o clima, né? As pessoas, é um ambiente saudável? Então, toda essa questão, ela entra dentro das condições de trabalho. Inclusive, a carga de exposição ao estresse, seja esse um estresse por conta da atividade em si, se você, né, pegarmos, por exemplo, um ambiente hospitalar, a carga de estresse é extremamente alta, principalmente nesses últimos anos. Uma chefia estressante, tá? Um clima estressante. Então, são esses dois pontos de estresse que a gente pode analisar. Outra questão é a oportunidade de crescimento e segurança, e isso eu me refiro à carreira mesmo, né? Ascensão, plano de carreira, crescimento, desenvolvimento, estaria do outro, né? Que seria o treinamento. Esse aqui é crescimento mesmo. Então, eu tenho a possibilidade até de ganhar mais mesmo. E entra também estabilidade e benefícios, que benefícios, de certa forma, está ligado também à estabilidade. Não é o salário em si, mas eu tenho um benefício adicional que me garante o provento básico de algumas coisas, não relacionadas ao salário. E em muitos casos, a gente tem o aumento dos benefícios, porque eles acompanham mais a inflação, e eu não tenho, às vezes, o aumento salarial. Se a gente pegar a cesta básica ou o ticket de alimentação, ele naturalmente ele vai aumentando. E talvez o salário não aumente tanto. Plano de saúde, por exemplo, é um indicador de estabilidade. Porque eu pagar uma consulta é diferente de eu ter um plano de saúde, o que me dá total garantia aí, dentro das condições, mas me dá a garantia, me dá a segurança de que eu vou ter um assessoramento médico e hospitalar. Dois outros pontos interessantes, o constitucionalismo, é palavra difícil, de falar, constitucionalismo, que são os direitos dos empregados. Então, são os direitos trabalhistas, basicamente, de eu receber aquilo que eu tenho direito, de eu ter o contrato firmado de forma correta, de eu ter a minha privacidade social ela resguardada, ou seja, meus dados não podem ficar à mercê de qualquer pessoa, eu poder ter uma liberdade de expressão dentro da empresa, não ser alicerçado aí de outras questões, e normas e rotinas. Eu poder seguir as minhas novas normas e rotinas, ter aquilo muito claro para mim. A integração social, ela está ligada ao grau de integração que a empresa ela tem dentro do âmbito social. E isso nós falamos de igualdades de oportunidade entre símbolos hierárquicos, estruturas, a ausência de preconceito, um relacionamento interpessoal franco e esse senso comunitário. Muitas vezes essas empresas que têm a integração social, elas prestam trabalhos voluntários. É bem interessante esse engajamento quando a gente vê empresas que têm essa integração social já no DNA deles, bem arraigado assim, no sistema. Trabalho, espaço e vida total está relacionado à minha qualidade de vida, a distribuição do meu papel balanceado entre horário de trabalho e vida pessoal. Então, eu ter esse espaçamento entre a carga de trabalho, eu ter a possibilidade, que eu sei que eu tenho minhas horas de folga. E para as gerações mais novas, esse horário de lazer, ele é fundamental. As gerações mais antigas, elas não se incomodavam muito, de trabalhar 12, 15, 17, 20 horas, assim, direto, os workaholic que existiam antes, Hoje as gerações, elas estão mais comedidas quanto a isso. E sabem também da importância que é equilibrar, porque às vezes a gente se dedica demais a um lado, o outro lado fica meio prejudicado.
e aí podem vir a algumas doenças, né, em relação a estresse, etc. E por fim, a gente tem a relevância social. A relevância social está a percepção da empresa em relação ao mercado como um todo, ou seja, a imagem que essa empresa oferece. Essa empresa é uma empresa fidedigna, os produtos dela são bons, são de qualidade, ela é uma empresa honesta, ela paga direitinho os funcionários, vamos dizer assim, né? Então, toda essa responsabilidade social que ela tem pelos empregados, a responsabilidade social pelos serviços que ela oferece, ela entrega no prazo, ela cumpre as obrigações. Então, essa imagem pelo mercado é uma relevância social. E curioso que nesse ponto também entra a relevância do meu cargo. O cargo que a pessoa ocupa na instituição. Isso também é um fator de relevância social, porque a nomenclatura do cargo ela tem um peso de relevância social muito grande. Há uma diferença, né? Se eu sou um assistente, se eu sou um analista ou se eu sou um gerente. Então, isso tem um peso importante, que são dados interessantes na hora que a gente constrói aí um plano até de cargos e salários. Bom, e a nossa pesquisa? Então, isso são as bases de uma pesquisa de clima. E, por fim, a nossa metodologia de pesquisa. A Trigo RH, ela aplica as pesquisas de clima nas organizações e a gente tem basicamente 3 modalidades de pesquisa de clima. Uma é uma aplicação online com um questionário já pré-moldado, nós já temos um sistema que nós utilizamos. Esse sistema nós emitimos os links para as pessoas, elas respondem, ele é bem rápido de ser feito. São cerca de 30 questões, e aí os relatórios são gerados e basicamente nós trabalhamos aqueles primeiros fatores, né? Então, a partir do momento que a gente gera o relatório, a gente também oferece algumas propostas para melhoria dos pontos e quesitos que a gente observou, que talvez não tenham sido tão bem pontuados assim. Outras opções têm a aplicação de um questionário. Esse questionário ele pode ser feito online ou presencial, aí depende do tipo de empresa. A diferença dessa aplicação de questionário é que nesse a gente tem a condição de mudar as questões. Nós podemos construir as questões de acordo com o que a empresa busca, o que a empresa quer investigar melhor. Então, aí existe uma customização no questionário. O questionário também ele pode ser enviado online, presencial, tanto faz. E da mesma forma é emitido um relatório. Uma outra questão que nós temos, que é bem interessante também, são as entrevistas. Na verdade, essa entrevista é um método combinado da aplicação do questionário presencial, que também pode ser online, mas é individual. Então, a entrevista, nós entrevistamos efetivamente cada colaborador envolvido no processo. Claro que se a empresa tem muitos colaboradores, aí a gente faz uma amostragem em alguns casos, ou, se na medida do possível, a gente entrevista todos os colaboradores. Normalmente isso é feito por setores. Então, tem um setor X que a gente sente que tem um problema mais sério, estamos percebendo algumas coisas mais críticas em determinado departamento, e aí a gente faz esse trabalho de entrevistas. Ou empresas menores, de até 50 pessoas, 50 funcionários, é perfeitamente possível também entrevistar todo mundo. A ideia da entrevista é que o colaborador comente efetivamente o que ele sente, o que ele deseja, quais são as necessidades efetivas que ele tem. Ok? Muito obrigada por hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Aqui tem os nossos contatos. Então, uma conversa com a gente para a gente apresentar a nossa proposta de pesquisa, de como que a gente consegue estruturar a melhor pesquisa para vocês, ok? Muito obrigada por hoje. Lembrando que eu sou a Roberta Trigo e até mais.